Olá, seja muito bem-vindo. O vídeo que você vai assistir a seguir é um vídeo já gravado, um cronograma que nós mantemos para a conclusão desse final de ano. Portanto, vocês não serão apresentados de verdade como merecem a esse novo integrante do canal, que é esse microfone aqui, que vai dar uma qualidade de áudio muito maravilhosa para o nosso canal. Mas ele inaugurará de fato no ano que vem, porque nós temos vídeos já gravados. Então, fique a seguir com o conteúdo. Já peço desculpas se houver algum barulho externo, alguma coisa nesse sentido, porque de fato nós estamos aprimorando o nosso áudio e os conteúdos já gravados até o final deste ano de 2025 já foram conteúdos gravados quando nós não tínhamos esse poderosíssimo microfone, por assim dizer, para nos auxiliar. Mas foque no conteúdo, foque naquilo que pode te edificar. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima. Fala pessoal, boa tarde a todos. Estou aqui em live mais uma vez. Esse conteúdo também será transmitido para o nosso canal no YouTube. E desde já peço perdão pelas interferências externas. Não sei como vai estar o áudio aí para vocês, mas aqui tá uma zona, certo? A verdade é essa, tá uma zona, os vizinhos barulhentos, cachorro latindo, som tocando. Mas essa é uma reflexão de Natal que eu queria muito compartilhar com vocês. Queria muito que vocês tivessem esse contato com esse conteúdo, porque creio que será bastante edificante, certo? Então, nós temos aí um compilado já de vídeos para ser exibidos para vocês, e eu pulei na frente para soltar logo esse aqui em forma de live, porque creio que será muito edificante. Todos nós já temos acesso, já temos contato com conteúdos de Natal frequentemente, e todo Natal chega algum influenciador que compartilha também conteúdos. Eu mesmo já compartilhei conteúdo de Natal no final do ano passado, mas é sempre bom a gente refletir sobre algo novo, sobre algo que é inédito para nós nesse Natal. E eu quero fazer isso dessa feita também com vocês. E esse tempo de Natal, com suas luzes, canções, festividades, nos convida imperativamente, né, a fixar o olhar no evento central e mais paradoxal da fé cristã, que é o nascimento do nosso Salvador, do nosso Senhor Jesus Cristo. E no Evangelho de Lucas, ele retrata muito bem a humildade radical e chocante, né? Que é o Deus eterno, o Criador onipotente e sustentador de todo o cosmos, que se fez carne humana, e decidiu habitar entre nós. Ele não nasceu em um palácio adornado, né, com muitas riquezas, com muita pompa, com muito luxo, com muitos súditos, digamos assim, como um rei merecia nascer, né? Mas ele nasceu em uma manjedoura. Ele nasceu num local aparentemente simples, um local muito humilde, por assim dizer, um local muito pobre, paupérrimo, rodeado de animais. Mas para nós que fomos chamados para sermos justificados pela fé, há uma verdade espiritual ainda mais profunda em todo esse relato. Uma verdade mais transformadora e intensamente pessoal, contida nessa mesma imagem da manjedoura, né, que nós conhecemos também como presépio. A reflexão que deve inundar nossas almas é a seguinte: assim como Jesus Cristo, o Verbo encarnado, nasceu naquela manjedoura simples, desprezada e até muitas vezes retratam essa manjedoura com um toque de insalubridade, assim também ele escolheu, por meio de sua graça incompreensível, nascer em um lugar infinitamente mais indigno, certo? Infinitamente mais profundo e profano, que é o nosso coração, o coração humano decaído, podre, espiritualmente morto e absolutamente depravado pela maldição do pecado. O apóstolo João, em sua majestosa introdução, nos ensinou a verdade fundamental da divindade de Cristo. Ele vai falar, né, lá em João, capítulo 1, versículo 1, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Aí no versículo 14 ele já vai dizer assim: o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Sim, ele é o Criador, o Logos, né? Muita gente chama a razão e a palavra que deu origem a tudo. Contudo,
essa sua majestade e santidade não o impediram de vir. Ele não se intimidou pela sujeira, nem pela escuridão do mundo criado sob o domínio da queda. Da mesma forma, e de maneira ainda mais íntima, ele não se intimidou pela sujeira moral, pela escuridão espiritual e pela total desordem do nosso interior, do nosso coração. Lemos isso com sobriedade lá em Romanos, que é o livro que eu digo que eu sou mais apaixonado em toda a Bíblia, que é o livro de Romanos. Mas nós conseguimos ler a realidade da nossa condição. Romanos capítulo 3, versículo 23, vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Éramos por natureza e por escolhas inimigos de Deus, completamente mortos em nossos delitos, em nossos pecados, com a nossa natureza intrinsecamente totalmente inclinada à rebelião e ao mal, incapaz essa natureza de salvar-se a si mesma. O nosso coração, antes da obra regeneradora de Cristo, era de fato um estábulo espiritual cheio de egoísmo destrutivo, cheio de orgulho tóxico, cheio de inveja corrosiva, cheio de amargura persistente e toda sorte de impureza. Todas essas questões, elas construíam uma barreira intransponível entre nós e um Deus que é triplamente santo, né? Esse é um atributo de Deus. Deus é amor, Deus é justiça, mas o atributo que é elevado a 3 é o atributo da santidade. A Bíblia vai dizer que Deus ele é santo, santo, santo. E aqui está o ponto crucial da nossa fé e da nossa celebração natalina. Nenhuma boa obra que pudéssemos realizar, nenhum esforço moral humano, nenhuma tentativa de limpeza externa, nenhuma tradição religiosa seria suficiente para tornar o nosso coração um lugar minimamente digno ou aceitável para a santa morada de Cristo. E é exatamente nesse abismo de incapacidade humana que se manifesta na indescritível e poderosa graça soberana que o Natal nos revela. O presente que Deus nos deu não foi apenas a cena tocante de uma manjedoura, mas a disposição voluntária e sacrificial do seu Filho em vir e habitar por meio da obra santificadora do Espírito Santo em um lugar que a nossa justiça própria e falida jamais permitiria. Jamais permitiria. O verdadeiro milagre do Natal para nós é o milagre do novo nascimento, a regeneração espiritual que torna o nosso Natal pessoal, torna o nosso Natal, por que não, eterno. Quando pela graça de Deus somos habilitados a aceitar a Cristo pela fé, ele entra e habita em nós, não porque o nosso coração estava bonito, arrumado, preparado, mas exatamente porque ele estava imundo, desesperado e precisava urgentemente de salvação. O verdadeiro e robusto espírito do Natal, que se apoia firmemente nos 5 pilares da reforma protestante, e eu quero destacar aqui o sola gratia, que é somente a graça, e o solus Christus, somente Cristo, é a gratidão profunda e inextinguível por ele ter se tornado na cruz o nosso perfeito substituto. Ele viveu a vida de obediência perfeita à lei, que nós não podíamos viver. E ele morreu a morte sacrificial e redentora, que por causa dos nossos pecados, nós merecíamos morrer. A palavra de Deus é clara e severa em sua justiça, mas ela também é maravilhosamente graciosa em seu dom. Todos nós conhecemos o versículo de João, capítulo 6, verso 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O presente inigualável do Natal não é o objeto material, não é a árvore, mas é a justificação pela fé. Um ato forense de Deus que nos declara justos em Cristo e que transforma a manjedoura espiritual imunda do nosso coração em um templo sagrado para o Espírito Santo. Portanto, nesse Natal, o nosso chamado não é apenas para admirar a beleza e a humildade de Belém, mas para curvar-nos em adoração à humildade suprema e ao poder transformador de Cristo, que nasceu para reinar em nós. Se o Rei do Universo nasceu no nosso estábulo interior,
A nossa resposta deve ser quádrupla e contínua. Primeira dessas respostas, a adoração genuína. A primeira forma de responder a Deus, que veio, se encarnou, habitou em nós, habitou nessa terra, nesse mundo sujo, a primeira resposta que devemos dar a Ele é uma adoração genuína. Uma rendição diária e total a Ele, que nos resgatou da depravação e da condenação. A segunda resposta que podemos dar é a evangelização fervorosa e amorosa. Nós precisamos com urgência e fervor compartilhar esta nova grande alegria de que a graça de Deus alcança os corações mais arruinados e os torna novas criaturas. A terceira resposta que podemos dar é a consagração diária à santidade. A nossa vida deve ser uma prova viva, visível e inegável de que o rei está reformando o seu templo, expulsando a sujeira e edificando a santidade através do seu Espírito em nós. Mas a quarta resposta que temos é uma esperança escatológica. O nascimento de Cristo nos lembra que este é apenas o começo da obra. Ele voltará para buscar a sua igreja. Vivemos, portanto, na expectativa jubilosa, alegre e operosa do retorno daquele que nasceu, que morreu, que ressuscitou e que voltará por nós. Não permitam que a superficialidade, meus irmãos, e que o comercialismo secular, o consumismo, os ofusquem e roubem esta profunda e pessoal verdade. Rejeitem o orgulho que, mesmo na fé, tenta se limpar sozinho. Agradeçam incessantemente a Jesus Cristo por ter vindo em direção ao seu pecado e ter te resgatado dele. Que a sua vida, a sua família, que a igreja do Senhor, nesse próximo ano, sejam vividas integralmente para a glória de Deus. Olha aí, mais um sola, né? Só lhe deu glória. Em eterna gratidão, vivamos também pelo nosso Salvador, que nasceu para nos salvar da nossa própria miséria e para nos dar a vida eterna. Lucas capítulo 2, versículo 14, tem uma doxologia maravilhosa. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Que o verdadeiro e único significado do Natal, que a pessoa de Jesus Cristo seja a razão, a fonte e a plenitude de toda a sua alegria. Que a sua família seja abençoada e que você possa experimentar a profundidade inesgotável da graça do amor de Deus nesse tempo, com a certeza de que Ele, que começou a boa obra, é fiel para completá-la. Feliz Natal, próximo Ano Novo para você, para a sua família. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por tudo. Deus abençoe.